Sua loja que eu acho vendendo mais, é isso mesmo. Eu sou o Wellington Lopes, toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Eu estou ao vivo no YouTube com o programa Te Vejo no Top, compartilhando ali várias dicas, sacadas, estratégias para ajudar você, lojista, supervisora, gerente de loja do varejo, a aumentar o faturamento do seu PDV. E para você participar, ter acesso a conteúdos exclusivos, materiais extras que são liberados depois das transmissões, eu convido você para clicar no link abaixo e entrar aí para o nosso grupo fechado no WhatsApp, o grupo do programa Te Vejo no Top, e lá você vai ter acesso a tudo isso e ainda vai poder participar ao vivo comigo da transmissão e quem sabe aí ser uma das pessoas convidadas no final de cada transmissão para ter a sua dúvida respondida ao vivo por mim. Então não perde tempo não, clica no link abaixo, faça já a sua inscrição. Um grande abraço e eu te vejo no top! Se você está no varejo há pouco tempo, se você está há muito tempo, acho que independentemente do tempo que você tem de varejo, ou você já passou por isso, né? Ou você talvez ainda sofra com isso, que é a questão de como é que faz, Ed, para definir uma meta, para criar uma meta que seja justa, que seja possível, né? Então quem nunca passou por isso aí, quem nunca viveu esse drama, né? Coloca aqui no comentário se você também tem essa dificuldade, ou se você já teve muita essa dificuldade de definir uma meta justa, de calcular uma meta, como saber que essa meta é justa, como saber que a meta está ok, como saber que eu não tô exigindo demais, como saber que eu não estou exigindo de menos, né? Como é que faz para saber isso, né? Então coloca aqui no comentário se você também já passou por isso, ou se você passa por isso, porque por incrível que pareça, isso é uma dor, né? É um problema para muitos lojistas, e você vai entender aqui nessa live de hoje por que não saber fazer isso, né, pode atrapalhar muito o teu faturamento, e também vou te passar aqui algumas dicas, algumas estratégias para você também conseguir aí criar suas metas de forma que sejam justas e que sejam possíveis, né, que é super importante também. Vamos então à definição das metas, né, como é que eu faço, Wellington, para conseguir criar essas metas então que sejam metas justas, né, e que sejam metas também possíveis, sejam metas realizáveis, tá? Existem, assim, várias metodologias. Então, hoje nessa live aqui, eu não tenho como explicar todas para vocês, até porque também muitas delas envolvem cálculos e aqui não é o foco, não é esse, entendeu? Mas eu vou te passar algumas, assim, vamos dizer assim, as principais, as que eu mais uso, por exemplo, para você saber, para te ajudar a ter um norte, para você aí sair dessa zona nebulosa, dessa zona escura, e ter mais paz, ter mais alegria, ter mais assim, ter mais força interior, sabendo que realmente a meta que você está criando são metas que realmente são possíveis e são metas justas, né? Que você vai aí ficar defendida, você vai ficar protegida da lamúria, da reclamação da equipe, tá bom? Bom, então, primeiro ponto você entender que não existe fórmula mágica, tá? Você pode usar aí 500 fatores diferentes para você montar a sua meta, definir a sua meta, mas mesmo assim, chances são que você pode falhar, você pode errar, e você precisa entender isso. Às vezes, meta é igual mais ou menos você investir na bolsa, né? Investir em ações. Por mais que você entenda, por mais que você conheça, sempre você vai ter o risco de errar, né? Óbvio que quanto mais experiência você tem, quanto mais tempo de jogo você tem, né, mais habilidoso você vai ficando, mais segurança você vai tendo. Quanto mais você vai vivendo o varejo, quanto mais você vai conhecendo ali o dia a dia do seu ponto, né, do seu segmento, quanto mais você vai interagindo com outros lojistas no shopping, na rua e tudo mais, você vai conhecendo melhor, você vai se aprimorando nisso, entendeu? Então, é importante também que você tenha paciência contigo, porque você não vai começar no varejo hoje e amanhã já vai estar aí craque em definição de meta. Não vai ser assim, tá? Às vezes até eu, por exemplo, já tenho mais de 20 anos aí trabalhando com metas, definindo metas, às vezes a gente também erra e tá tudo certo, né? Faz parte do jogo e a gente procura sempre melhorar, corrigir no mês seguinte, tá? Mas então, dito isso aqui para você, qual é o primeiro ponto que você tem que observar, que eu observo, por exemplo, quando eu vou pensar na meta do ponto de venda, tá? Eu sempre procuro olhar o ano anterior, né? O quanto que o ponto de venda, quanto que a loja, quanto que eu acho que vendeu naquele mesmo mês no ano anterior. Então, se nós estamos agora, por exemplo, aqui em janeiro, né? Eu estou pensando aqui nas metas para fevereiro. Então é o seguinte, ó. Então se eu estou pensando aqui no mês de fevereiro, eu tenho que olhar para trás, né?
o quanto que o meu ponto de venda entregou para mim no mês de fevereiro do ano passado, tá? Isso é um ponto importante, você sempre olhar para o ano anterior, ok? Só que não é só isso, né? Como eu falei, tem vários parâmetros, um deles é você olhar para o ano anterior, tá? Outro parâmetro também importante aqui para você definir as suas metas, tá? É você analisar ali o seu ponto de equilíbrio financeiro. Meu Deus, Wellington, o que é um ponto de equilíbrio financeiro? Bom, sendo bem assim, simples, bem prático aqui, né? Ponto de equilíbrio financeiro é basicamente, quando eu falo basicamente, porque tecnicamente não é só isso, mas é basicamente quanto você precisa vender todos os meses para você poder pagar as suas contas, para você ficar ali no 0 a 0, sem ter lucro nem prejuízo, tá? Então você precisa saber do seu ponto de equilíbrio, né? E só para você entender também, o seu ponto de equilíbrio, ele não é todo mês o mesmo. Então o ponto de equilíbrio que você tinha em fevereiro do ano passado, não é o mesmo que você vai ter em fevereiro desse ano, tá? Pode ser por vários motivos, vários fatores, que o seu ponto de equilíbrio tenha sido alterado, e grandes chances são que ele se alterou, né? Se você não sabe calcular o seu ponto de equilíbrio, né, a gente não vai entrar aqui nessa questão agora, nessa live, pode ser até tema de uma outra live, mas o fato é o seguinte, né, você pode pedir ajuda também para o seu contador, e ele realmente vai te ajudar aí a você calcular esse ponto de equilíbrio. Então você precisa ter essa ideia, né, essa visão aí do seu ponto de equilíbrio quando você está pensando na sua meta. Mas por que você precisa saber do seu ponto de equilíbrio? Gente, porque não adianta você botar uma meta que no final das contas não dá lucro, que a sua equipe alcançando aquela meta, a sua equipe se esforçando, você estimulando, eles chegam e você não ganha dinheiro. Então não adianta. Por isso você tem que olhar seu ponto de equilíbrio, né? Ah, Wellington, mas eu abri minha loja agora, eu estou começando, né? E aí, como é que eu faço? Bom, aí é diferente, né? Se você está começando a sua loja, o seu quiosque, tem menos de 6 meses no varejo, a sua meta geralmente é o ponto de equilíbrio projetado. Então você vai fazer ali, quando você vai abrir a sua loja, você faz ali o planejamento financeiro, você faz uma simulação do quanto vai ser o seu ponto de equilíbrio, né? Se você está, por exemplo, numa franquia, isso é mais fácil, porque a franquia já te dá essa informação bem estruturada, entendeu? Bem próxima do que vai ser de verdade aí no seu caso, entendeu? Mas se você não está numa franquia, você é um lojista multimarca ou independente, né? Você vai fazer essa projeção, ok? E aí você, mês a mês, você vai ajustando. Mas o seu objetivo principal, se você está abrindo um negócio, os seus primeiros 6 meses, a sua meta é o ponto de equilíbrio. É chegar no ponto de equilíbrio. É chegar naquele momento que a loja consiga se pagar. E aí depois que você passou o ponto de equilíbrio, você vai começar aí a galgar níveis de faturamentos maiores, né? Mas se você é novo, então o primeiro foco, a primeira meta é o ponto de equilíbrio até você alcançar, né? Então você vai perseguir essa meta aí até você alcançar, beleza? Bom, então aí é o seguinte, então você olhou para o ponto de equilíbrio, tá? E o terceiro fator aqui, gente, o terceiro parâmetro que é super importante que você analise, eu uso muito isso, e para mim é um dos parâmetros assim mais importantes, né? Quando se fala em definir metas, é você analisar os fatores, né? Que eu chamo fatores de influência, tanto internos quanto externos, e positivos quanto negativos, né? Mas o que é isso? Que negócio é esse aí de fator interno, fator de influência interno, externo, positivo, negativo? Que negócio é esse? Calma que eu vou te explicar, fica tranquilo que eu vou te falar aqui deles rapidamente, né? Para a gente poder aí deixar você bem presente, bem tranquilo para essa questão de metas. Bom, fator de influência são todos aqueles fatores que influenciam de alguma forma o faturamento de um ponto de venda, tá? Então vamos pegar aqui primeiro os fatores de influência internos, e aí os positivos quanto os negativos, tá? Então, assim, que tipo de fator interno que eu estou falando aqui que contribui, que pode ajudar a sua equipe, seu ponto de venda a vender mais ou a vender menos? Bom, o primeiro deles é a questão da equipe. No ano anterior, quando você está olhando para o ano anterior, para pensar na sua meta, analisando aquele contexto lá, você tinha mais vendedores que você tem hoje ou você tinha menos? É a mesma quantidade de vendedor que você tem? Bom, se você, por exemplo, se você tinha menos vendedores e hoje você tem mais, chances são
de que a meta, esse é um fator que vai puxar a tua meta para cima. Quando você for pensar em meta olhando para o ano anterior, botar a mesma meta do ano anterior, chances são que essa meta vai ficar baixa, porque você tem hoje um efetivo maior, e se você tem uma equipe maior, naturalmente você deve estar aí tendo faturamentos maiores. Se você tem uma equipe maior e tem um faturamento menor que você tinha no ano anterior, você pode estar com algum outro tipo de problema. Mas normalmente, né, se você tem uma equipe hoje maior, a meta tende a ser um pouco maior quando comparada com o ano anterior, né? Outro fator assim que desequilibra muito, mas muito mesmo, fator interno, é a questão do gerente. Então, muitas das vezes no ano anterior você não tinha gerente no seu ponto de venda, ou você tinha uma gerente que era uma gerente ruim, uma gerente fraca, uma gerente que não entregava resultado. E esse ano você tem uma gerente de alta performance, você tem ali de repente uma top gerente com você no seu ponto de venda. Então o jogo muda. Aí é diferente, né? Então eu preciso levar isso em consideração, né? E, gente, ó, eu vou falar para você aqui da vida real do campo de batalha, que quando você tem uma gerente ali, uma gerente qualificada, uma gerente de alta performance, né? Uma top gerente, como eu costumo dizer, gente, o faturamento, a realidade é outra. Eu já vi pontos de venda vendendo ali 60, 70, 80, até dobrando o faturamento, porque não tinha um gerente, agora tem uma gerente qualificada, ou tinha uma gerente ruim, uma gerente fraca, e agora tem uma gerente de alta performance, né? Então aí você tem também essa questão, o fator do gerente, que ele desequilibra muito. Então se você no ano anterior não tinha uma gerente, ou tinha uma gerente ruim, uma gerente que não entregava muito resultado, e esse ano você está com uma gerente melhor, mais qualificada, isso vai puxar o teu faturamento para cima. Então a sua meta, ela tem que ser um pouco mais alta, né? Você não pode olhar, por exemplo, só a diferença de percentual. Wellington, mas assim, eu vou botar aqui que esse ano eu quero vender 15% a mais, 20% a mais, né? Gente, não tem que ser 20, nem 15, nem 10, pode ser 30, 40, 50, 60, 80, 100, não tem que ser, você não precisa ficar preso num percentual. O que vai determinar qual o tamanho desse percentual são essas análises que eu estou falando para vocês aqui, é você observar esses parâmetros, né? Então, esses fatores de influência interna positiva, eles vão fazer com que puxe a sua meta para cima, tá? Outro fator também interno que influencia positivamente é a questão de ponto, né? Às vezes você, por exemplo, mudou o seu ponto, entendeu? Às vezes você está num ponto que hoje tem mais fluxo. E aí, se você está num ponto que tem mais fluxo, obviamente que o seu faturamento ele tende a ser maior, né? Igual o caso, por exemplo, do lojista que participou com a gente de vários programas, né? Um dos nossos clientes hoje aqui na empresa. Ele, por exemplo, quando eu conheci, ele estava no segundo piso de um shopping e ele estava assim, na dúvida, né? Se deveria descer ou não para o primeiro piso, né? E aí a gente conversando, passou qual seria a proposta do shopping, e aí eu falei, tá, mas qual é a diferença de fluxo que você tem hoje para onde você está querendo o primeiro piso? Lá, pô, é outra realidade, no mínimo é uns 50, 60% a mais de pessoas, né? E aí a gente olhou a proposta do shopping, estava ali uma proposta que ele passaria a pagar 30% a mais do que ele pagava, então falei, poxa, o que você está esperando para descer? Vai logo, parte para dentro, né? E aí ele tomou essa decisão, e pelo simples fato dele ter descido, com toda a dificuldade que ele tinha, de um mês para o outro, ele começou a vender ali 30%, 40% a mais do que ele vendia, entendeu? Então, quando você vai pensar na meta, aí, por exemplo, assim, passou um ano desse lojista, quando ele, por exemplo, for olhar para o ano anterior, ele pegar aquele mês que ele estava lá no segundo piso, ele não pode trabalhar com percentual fixo de 10%, 15%, 20%, no mínimo 30% a mais, porque é a realidade que ele tinha, entendeu? Bom, então vamos lá. Então, se você, então esse aqui, dei alguns exemplos para você de fator de influência positiva que é interno, né? Outro fator também interno que influencia a questão do estoque. Então, se você, por exemplo, de um mês, de um ano para outro, né, o seu estoque está mais reforçado, você está com o estoque mais completo, ou se no ano anterior você tinha muito problema de estoque, chances são que você tende o seu faturamento a ser maior, né? Então você também tem que levar em consideração essa questão do seu estoque,
ok? Tem alguns exemplos aqui rápidos, né, de fatores de influência positivos, né? E quais são alguns exemplos, Wellington, de fatores de influência internos, mas que são negativos? Bom, basicamente é o contrário do primeiro. Então, por exemplo, se você, esse ano agora, você está com uma equipe menor que você tinha no ano passado. Então, isso é um fator, né, que influencia para baixo, negativo. Isso puxa a sua meta para baixo, né? Seu faturamento para baixo. Se você, por exemplo, está sem gerente, no ano passado você tinha lá uma gerente que entregava muito resultado, e esse ano, nesse mês agora que vem, você está sem gerente, né? Então, isso vai puxar o faturamento para baixo, não tenha dúvida disso, né? Ah, esse ano, por exemplo, você teve um problema lá no final do ano que seu estoque tá furado, tá mais furado que queijo suíço, né? Você está cheio de ruptura no seu estoque, né? Você tá com a ruptura lá em cima, né? Você não comprou quase nada para o final do ano para vender o que você tinha, agora você está ali zerado praticamente. Então, obviamente, que isso vai puxar o teu faturamento para baixo, não tenha dúvida disso, né? Não vamos ser ingênuos, porque vendedor tem que vender o que tem, né, gente? Eu concordo e discordo com isso, né? Obviamente, você não vai deixar a equipe escolher o que eles vão vender, mas também você sabe muito bem, como eu, que tem produto que o giro é mais rápido, outros que demoram mais, né? Tem produtos que às vezes levam um pouco mais de tempo para gerar no teu estoque, né? Enfim, então, você sabe, se você está no varejo, se é lojista, se é supervisor, você sabe que a verdade é isso, né? Não adianta você achar que eu vou ter ali mínimo e tudo que eu tiver na prateleira, então não vai. Às vezes tem pessoas aí que trabalham com varejo, que você tem questão de grade, tamanho, né? E aí você começa a furar muito, alguns tamanhos são os mais procurados, você vai ter dificuldade de vender, não tenha dúvida disso, no caso aí da pessoal da Marisol, Rosângela que está aqui, da Fernanda da Aço, né? Flávio da Aço também, Gisele que trabalhou muitos anos aí com cosméticos também na Contém um Grama, né? Sabe que quando faltava determinado tipo de produto lá, tinha coisa que você não tinha como substituir, né? Raíssa também, que trabalhou muitos anos aí na Contém um Grama, a Elisete também aí sabe disso muito bem, tá bom? Então assim, então você tem que analisar isso aqui. Agora, quais são então fatores de influência que são externos, tá? E aí eu vou falar também dos fatores negativos agora, tá? Então vou falar um pouco do inverso. Então, fatores externos influenciam aí negativamente a questão do seu faturamento. Bom, o primeiro deles é a questão do shopping. Então, você está no shopping, meu querido. Se o shopping, né? Às vezes tem um shopping que ele tem umas neuras, né? Tem umas coisas que é complicado, né? Então, assim, o shopping inverteu o sentido da escada rolante. A escada rolante que estava perto de você e que subia para o segundo piso, agora não sobe mais, ela desce. E aí, por essa invertida de sentido, já bagunçou teu fluxo, já mexeu no teu fluxo, né? A prefeitura da cidade resolveu inverter a mão da rua. Só por essa invertida de mão, já atrapalhou, já bagunçou teu fluxo aí, né? Eu conheço um lojista que tinha uma loja de... O Maurício deve até conhecer também, né, aqui em Niterói, que a prefeitura inverteu a mão da rua, o faturamento do cara despencou mais de 20%, né? A prefeitura está fazendo obras na rua, aí fechou a tua rua, né, não está passando mais gente ali. Também, gente, acaba com o movimento do negócio. O metrô está com a estação do metrô em manutenção, não está parando mais o trem que parava ali, né? Gente, mudou a estação, já deu problema, né? Então são fatores externos que muitas das vezes você não tem controle sobre eles, mas eles atrapalham. Eu lembro de um período, acho que lá no shopping no Ibirapuera, que eles entraram em reforma de uma ala do shopping, e aí, gente, simplesmente fecharam ali o acesso de escada, de elevador. Os lojistas que ficaram ali praticamente ficaram à míngua, porque, né, não tinha gente lá circulando. E aí você vai fazer o quê? Né? Você não tem o que fazer ali, né? Você está numa situação, você não tem muito controle sobre isso. Então são fatores de influência externo, né, que realmente atrapalham o seu faturamento. E aí, quando você vai botar uma meta, você também tem que pensar nisso, né, de que
de que está em obra o shopping, de que mudou o fluxo, né, que a escada rolante não está mais descendo, lá está subindo, e agora a pessoa que passava ali, né, não está passando mais, está do outro lado. Então você também tem que ponderar essas coisas, tá? As questões também econômicas, né, a gente viveu aí, estamos saindo de um período extremamente complicado, difícil, de pandemia. Então quando eu vou, por exemplo, pensar nas metas, né, se eu estou vivendo esse momento aqui de lockdown, estou vivendo esse momento de shopping fechado, essa coisa toda, eu tenho que levar em consideração esse momento. Não tem jeito, né? Não adianta vou fingir de conta que isso não está acontecendo, né? Vai que a equipe me surpreende e, gente, não funciona assim, né? Assim, eu não sou um dos caras mais otimistas em termos de planejamento, de metas, de varejo, né? Não sou, quem me conhece sabe que eu sou um cara muito conservador, sou muito pé no chão, eu olho muito o cenário realista, entendeu? E deixo o otimista para uma surpresa, para me surpreender, mas eu não conto muito com um cenário otimista, né? Eu foco mais as minhas ações num cenário mais realista, porque é onde eu sei que eu tenho mais controle, que eu tenho mais influência sobre ele, entendeu? Bom, então, gente, você deve olhar esses 3 fatores, tá? Recapitulando aqui, né? Quando você vai montar uma meta, para você ter uma meta que seja justa, seja uma meta possível, seja uma meta realista, você precisa olhar, pelo menos, né? Eu dei 3 exemplos aqui, mas tem outros mais. Você pode olhar, por exemplo, o quanto que você vendeu no ano anterior, né? Que é sempre uma boa referência, né? Você também vai analisar o seu ponto de equilíbrio financeiro, qual é o mínimo que você precisa vender todos os meses aí para você pagar suas contas, né? Então você precisa ter essa informação à mão. Se você está começando agora, tem menos de 6 meses, né? A sua meta então vai ser chegar no ponto de equilíbrio. Às vezes você está começando, você nem no ponto de equilíbrio chegou. Então a primeira meta é chegar no ponto de equilíbrio, entendeu? E o terceiro ponto é você analisar os fatores de influência, tanto externos quanto internos, positivos e negativos, né? Como eu coloquei aqui, tá bom? E aí, né, tem uma outra dica também especial para vocês aqui, que é o seguinte: bom, Edson, mas aí agora, como é que eu sei que a meta é justa? Eu fiz isso que você está falando, levei em consideração esses fatores, né? Também pesei aqui outras coisas que eu vejo que também influenciam, tipo a economia, né, inflação do período, reajuste de preços no seu mix de produtos. Então, às vezes você está num segmento, né, que o seu mix, o seu fornecedor, houve um aumento muito significativo no custo dos produtos para você, e você está repassando uma parte disso para o seu cliente. Então, se você já tem ali, geralmente, uma média de 20% que aumentou o custo para você, que você está repassando para o cliente, obviamente que seu faturamento não pode ser menos que 20% que foi no mesmo mês do ano anterior, né? Você tem que também ponderar isso, entendeu? Porque naturalmente você tende ali, se tudo caminhar na normalidade, não tiver nada de excepcional negativamente falando, você tende a vender ali 20% a mais que vendeu no ano passado, naturalmente, né? Então, você também pode levar e deve levar isso em consideração, tá? Mas como é que você sabe, então, que a sua meta é justa, tá? Para você saber que a meta justa é o seguinte, né? Você precisa, depois que você definiu, depois que você criou a sua meta, você precisa olhar para ela, encarar de frente a meta e falar assim: bom, eu acredito nessa meta? Se eu fosse gerente da loja, se eu fosse a supervisora, se eu fosse as vendedoras, eu acreditaria nessa meta? Essa meta é possível? Né? O que eu como gerente, o que eu como vendedora, né, precisaria fazer para bater essa meta? Então essa é uma pergunta muito importante para você se fazer, porque a resposta a essa pergunta vai te dar o que? Segurança sobre aquele valor. Né? Porque às vezes você fez várias análises, como já aconteceu comigo, né? De que no final dessas análises, no final desses parâmetros que eu falei aqui, você entendeu que a sua meta tem que ser 50% maior do que foi no mesmo mês do ano anterior. E aí quando você falar assim para a sua equipe que ela é 50% maior, mesmo que você não fale, gerente e vendedor faz conta também, o pessoal não é
A gente não pode subestimar a inteligência da nossa equipe, né? Eles fazem contas. Então eles, pô, mas vem cá, gerente principalmente, mas vem cá, mas isso aqui é 50% maior do que a gente vendeu no ano passado. Poxa, é muita coisa, não tem como. Então, para você, quando a gerente te der esse tipo de reação, que acontece, é normal, né? Mas se para você, por exemplo, se blindar disso e provar para sua gerente, né, para sua equipe, que essa meta de 50% maior que o ano anterior é uma meta possível, você tem que se fazer essa pergunta, né? E mais do que se fazer é você escrever ali um plano. Bom, tá ok, então vi que a meta é 50% maior que o ano passado, ok. Agora, se eu fosse gerente, se eu souber o que eu tenho que fazer para poder chegar nessa meta? Como é que eu provo para a minha gerente que essa meta é possível? Como é que eu provo para a minha vendedora que essa meta é possível, né? Então você tem que mostrar ali. Você vai avaliar, por exemplo, o ticket médio, vai avaliar, por exemplo, peças por atendimento, você vai avaliar a quantidade de vendas que elas geralmente fazem naquele mês, né? Então, se você não conseguir provar para você mesma que é possível essa meta, né, você não vai conseguir sustentar para a sua equipe. Entenda o seguinte, né? Se você não acredita na meta, muito menos a sua equipe vai acreditar. E você acredita na meta não é porque você viu que pode, né? Não é porque você analisou e viu que dá. Você acredita quando você faz ali, monta as estratégias, você analisa esses números, os indicadores do ponto de venda, e você não, realmente é possível. Por quê? Porque esse ano eu estou num ponto melhor, estou com mais fluxo, então o fluxo nesse ponto aqui que eu estou é 30%, 40% melhor do que era o outro, então só isso já me daria ali, né, uma condição de estar 40% a mais. Bom, esse ano também, né, ao contrário do ano passado, eu não tinha gerente. Esse ano eu tenho uma gerente, uma ótima gerente, uma gente qualificada. Então, isso aqui, né, já puxaria ali o meu faturamento já em 20% ou 30% a mais, né? E aí você até pode olhar, por exemplo, o desempenho do ponto de venda depois que chegou a gerente. Então, se você observar, por exemplo, que o seu ponto de venda vem crescendo ali uma média de 20% a 30% ao mês, depois que chegou a nova gerente, né? Você também já pode ter isso como um parâmetro. Então, tá entendendo? Você vai pegando essas informações para provar para você mesma que a meta é possível, porque quando você prova para você, fica fácil provar para a gerente, provar para a vendedora que é possível. Porque, gente, de cara, no normal, a equipe não vai comprar a sua meta. A reação normal da equipe é rejeitar a meta, é criticar a meta, é resistir à meta, né? Mas a minha equipe não resiste à meta, a minha equipe aceita de boa. Ó, chances são que a tua meta tá meio furada, sua meta deve estar bem abaixo do que poderia, porque não é normal a equipe aceitar de boa, né? E reclamar da meta, questionar a meta não é ruim não, tá, gente? Eu digo para você que na minha experiência com varejo, os gerentes, né, os lojistas que mais batiam metas eram aqueles que mais reclamavam de meta comigo. Eu chegava para passar uma meta, né, e tudo mais, a pessoa, mas que isso? Tá maluco essa meta aqui, rapaz? Você tá viajando, pô, você tá achando que a minha loja é lá em São Paulo. Eu tô aqui no interior de Minas Gerais. Aqui é Nordeste, aqui não é desse jeito não. Vocês vêm lá de São Paulo, vocês vêm do Rio com essas metas malucas. Então, você é a pessoa que mais criticava, eu mostrava, não, fulano, não tem nada a ver com isso. Eu tô me baseando, né, na sua realidade, no seu ponto de equilíbrio, tô baseado no seu histórico de faturamento, né? Então, tô me baseando aqui em várias coisas. Que justamente provam que é possível, né? A Rosângela, bem assim, né? A Rosângela teve uma experiência mais ou menos assim, né, minha top? A gente teve um projeto junto aí de consultoria que a meta lá para ela era uma meta aí, era 70% acima da média do que eles estavam fazendo lá. Né? Lá no Rio dá certo, aqui não, a gente ouve muito isso, né? Então, Rosângela sentiu na pele essa experiência de como lidar com uma meta ali que era 70% maior do que a média dela, e graças a Deus que ela comprou, que ela aceitou, que ela abraçou, e hoje a equipe, né, o ponto de venda, vive essa realidade, né, vendendo muito mais do que vendia antes, né, porque realmente aquilo ali foi baseado em ciência, né, então
É quando você tem os dados, quando você tem essas análises, isso te dá mais segurança. E você também passa essa segurança para a equipe, entendeu? Porque não é uma coisa da sua cabeça, não é uma coisa que você acha, que você ouviu falar, porque alguém disse, não. Foi baseado em estudos, né?